maneira, e nós precisamos responder a esta maneira como Deus se move. Amém? Deus tem tempos e estações que são pré-determinadas por Ele. Amém? Lá em Atos capítulo 1, versículo 7, eu não vou abrir todas as passagens aqui, como vocês sabem. Eu gosto de citar muitas passagens, mas não dá tempo de ficar abrindo e perscrutando cada uma delas. Mas no livro de Atos capítulo 1, no versículo 7, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor... antes aí eles perguntam isso: vai restaurar o reino a Israel? Então Jesus diz, no 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém? Então essa palavra tempos e épocas no grego, ela se refere são duas palavras realmente diferentes. É a palavra cronos para tempo e kairos para épocas, porque Deus, Ele pensou períodos específicos de tempo, que nós chamamos de estação, e você pode pensar em estações, como por exemplo, as estações do ano, não é? Você pode pensar isso, as estações para nós aqui, nós temos a época no Nordeste, a época que é o verão, e a época que é mais quente que o verão, né? São duas estações que nós temos, mas de um modo geral, as estações são verão, primavera, outono e inverno, né? Ou dentro de eu não sei como é que é a ordem delas, mas são as 4, e cada uma delas tem uma característica. Isso é estabelecido pela própria rotação da Terra, pelo sistema solar que produz isso, né? E aí você pode ter uma noção de que no inverno tem características de inverno, no verão características para o verão, e assim por diante. Mas nós estamos falando de outra coisa, são as estações que Deus estabeleceu. Amém? Não pega essa realidade natural como uma figura exata das coisas espirituais. Eu estou falando apenas de você demarcar no seu entendimento como é que as coisas acontecem. Amém? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: não, agora nós estamos numa época de seca espiritual, e aí é isso mesmo, é seca espiritual, é deserto, e fica no deserto. Espiritualmente é outra coisa. Amém? Essas realidades naturais são figuras não exatas das coisas espirituais. Ok? Então, Deus, Ele trabalha com isso. Ele trabalha com dispensações, é outra palavra que é usada muito no meio evangélico principalmente, que é a palavra dispensação, que é um período de tempo no qual Deus estabeleceu um tipo de coisa, um tipo de, vou dizer, característica, ou, vou dizer de outra maneira, liberações, amém? Estações dele mesmo para realizar coisas. Eu posso dizer, graças específicas para certos períodos. Amém? E aí, irmãos, muitas pessoas não entendem isso, que Deus trabalha com essas estações, não é? Com essas características dentro de certos períodos. Amém? Então, mas você viu aí que fala a respeito de tempos, né, e de estações. São coisas diferentes, e nós precisamos aprender a discernir tempos e estações. É claro que ele aí falou que Deus reservou aquele período de acontecimento pela sua exclusiva autoridade. Mas nós aprendemos em Deuteronômio 29 que as coisas ocultas, elas são de Deus. As reveladas são dos homens. Amém? E precisamos entender que essas estações, Deus não oculta de nós aquilo que é nosso. Aquilo que é para nós. E que para cada estação, irmãos, nós precisamos responder ou corresponder àquilo que Deus tem intentado. Amém?
Se você não reconhecer isso, você vai perder coisas. O pastor Rômulo já falou, a Mona Lisa já falou, e a respeito de estar com a roupa característica de uma estação, vivendo uma outra estação, não é? Você se comportando como Cris, né? Comprando um casaco de couro no verão. Acho que a maioria já teve a oportunidade de assistir esse episódio, né? E ele veste aquele casaco porque era a oportunidade que ele tinha, mas não combina e ele passou mal. Tem muito crente passando mal aí. Porque a estação virou e ele está ainda na mesma. Amém? Aleluia. O que eu quero dizer é que às vezes coisas passaram e passaram mesmo. Amém. Aleluia. E você precisa deixar elas para trás. Amém. Aleluia. Eu, por exemplo, quando era jovem, meu sonho era ter um Monza. Eu não quero mais. Não quero mais um Monza. Eu quero dizer para você, irmão, não sonha com um Fusquinha mais. A não ser que você tenha outro carro e o seu Fusquinha de estimação. Aleluia. Aleluia. Porque tem gente que parou no tempo, mas as estações mudaram. Amém. As coisas mudaram. Amém. Não faz sentido viver essas coisas passadas. Estou falando espiritualmente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a nos mover, irmãos. Eu vejo muita gente aí que não tem discernido tempos, e isso tem impedido pessoas de receber coisas de Deus. Amém. Porque Deus, Ele é um Deus de renovação. Amém. Ele é um Deus que traz renovação, Ele traz frescor para a nossa vida. Amém. Deus gosta de coisas novas. Deus ama coisas novas. Sabe, é legal um flashback. De vez em quando você ouvir, de vez em quando você ouvir uma música antiga, mas até nisso eu vejo pessoas que pararam no tempo. Porque elas dizem assim, mas isso é uma coisa espiritual muitas vezes. Porque elas dizem assim, música boa era daquele tempo. Ah, naquele tempo é que as coisas eram espirituais. Aquela que era a música que agradava a Deus. Você está entendendo? E ela se congela ali naquele tempo. E ela acha que tudo que é novo, isso aí é coisa que não agrada a Deus. E aí param no tempo. E nós vemos isso em vários aspectos da igreja. Ai, está vendo? Agora na igreja pode. Antigamente não podia, mas agora já pode. Tá tudo liberado. Não, irmãos, não está tudo liberado. Amém? Mas existem coisas que anos atrás não era cabível. E agora pode. E Deus não tem problema com isso, porque não são pecados. Amém? Tem gente aí que ficou lá atrás. Só ouvi 2 amém. Amém? Aleluia. Não, mas por que naquela época não podia, eu não pude fazer isso, eu não pude fazer aquilo, e agora pode? Porque os tempos mudaram. Amém? E se você ficar aí nesse lugar, você vai ficar ruim. Porque nós precisamos discernir tempos e estações. Isso para o bem e isso para o mal. No bom sentido que eu quero dizer, não é para a prática do mal, mas no bom sentido e em um mau sentido também. Você precisa discernir tudo. Amém? Você precisa ter discernimento. Eu estava conversando com a Mona Lisa um dia desse. Nós não podemos, irmãos, desprezar. A gente critica muito a geração mimimi, né? Todo mundo sabe o que é isso. Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe o que é a geração mimimi. Nós criticamos muito a geração mimimi. Porque nós fomos criados, né? Numa geração raiz. E aí nós pegamos uma geração Nutella. É assim que a gente fala. Entendeu? Mas nós precisamos aprender a discernir, irmãos, também que essa é a geração deles. Esse é o tempo deles. E se nós não nos adequarmos
Nós vamos ficar lutando contra uma coisa que já é. E nós vamos perder grandes oportunidades. Você está entendendo? Nós vamos perder grandes oportunidades. É claro que vai ser incômodo, muitas coisas vão nos incomodar nesse sentido. Mas nós precisamos alcançar. Você entendeu? Nós precisamos estender as tendas e abraçar. E não, é lógico, você entende o que eu estou falando. Pecado vai ser pecado em qualquer tempo. Amém? Pecado sempre será pecado, irmãos. Mas aquilo que não é pecado, não é pecado. Amém? Você gostou dessa revelação? Amém. E a questão, irmão, nós sabemos que a Bíblia fala sobre pesos e pecados. Sobre pesos e pecados. Realmente tem coisas que são pesos. E nós precisamos atentar para isso. Que alguma coisa vai prejudicar a pessoa, vai fazer que ela ande mais lentamente, que ela não corra a sua carreira como deveria correr. Amém? Mas existem coisas que nem são peso nem pecado, são apenas coisas naturais, culturais, que são mudadas. Culturas são mudadas. Amém? Aleluia. Você está entendendo isso? Nós precisamos nos comportar de um modo diferente em todas as áreas, tendo entendimento de certas coisas. Pastor PC é do tempo que era proibido jogar futebol. Crente não jogava futebol. Cara dele aqui para mim. Amém? Você está entendendo? Então, veio uma geração que rompeu esse padrão. Amém? Rompeu essa coisa que impedia muita gente de ser abençoado. Por quê? Porque um jogador de futebol nem era evangelizado, porque ele era jogador de futebol. Se evangelizasse, ele tinha que deixar de jogar futebol, porque futebol era do diabo. Entendeu? E aí, por diante, muitas coisas. Amém? Então, isso eu estou falando de um modo geral para que você possa entender. Isso aqui eu estou generalizando, para que você possa entender as coisas espirituais. O próprio Jesus, você vai ver aqui, eu quero dar alguns exemplos para você, em Mateus capítulo 23, versículo 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que vossa casa será desolada. Porque vos digo que desde agora em diante, de nenhum modo me vereis, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Então você viu aí como Jesus tratou com Jerusalém? Você percebe que houve um tempo de visitação. Jesus estava ali cumprindo um propósito de Deus para Jerusalém, para aquele povo, e aquele povo foi incapaz de reconhecer o mover de Deus em favor deles. Amém? E Jesus diz assim: desde agora, ele disse, quantas vezes eu quis. Isso também mostra que Deus, ele não dá apenas uma oportunidade, ele fica insistindo, ele fica mostrando. E mesmo essas coisas sendo repetidas, muitas vezes as pessoas não conseguem ver. Elas não conseguem identificar o mover de Deus na sua vida. Jerusalém estava sendo visitada por Deus e não conseguia discernir
aquela estação. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, é muito sério. Você não identificar que Deus está promovendo algo na sua vida. Que Deus está abrindo uma porta. Amém. Que Deus está abrindo uma oportunidade para você. Eu olho para trás da minha vida, irmãos, eu percebo quantas oportunidades Deus me deu para fazer algumas coisas, e eu mesmo, hoje, eu percebo, rapaz, Deus quis me fazer entrar em algo, e eu não entrei. Você está entendendo? Hoje, graças a Deus, tenho mais sensibilidade para entrar nessas estações de Deus. Amém? Na minha vida, individualmente. Amém? Tem coisas que pedem toda uma conjuntura. Tem coisas que são posicionamentos nossos, decisões nossas. Por exemplo, Jesus estava visitando Israel, e a nação, como nação, não reconheceu a visita de Deus para eles, mas alguns reconheceram. Individualmente, aqueles receberam, mas o povo, de um modo geral, não recebeu. E aí Jesus pega e ele mesmo fala também, João capítulo 1, o Espírito Santo, lógico, é Jesus falando, versículo 12 diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a porta se abriu para a salvação, e muitos não recebem. Mas a todos quantos o receberam, eles receberam algo. Veja a oportunidade dada, e algumas pessoas não vivem isso. Não vivenciam o melhor de Deus. Veio para isso, veio exatamente para aquilo, mas alguns não receberam. Amém? Então Jesus diz: desde já a vossa casa vai ficar desolada. Né? Bota lá, por favor. Desde já a vossa casa vai ficar, Mateus, anterior. Desde já a vossa casa vai ficar desolada, até que digais, vai ficar deserta, desolada, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Do jeito que isso se promove de um modo geral, ela se promove de um modo individual. Amém? E nos convém, irmãos, atentar para as estações de Deus. Amém? Para você não perder o ritmo. Oportunidades, às vezes, acontecem apenas uma vez na nossa vida. Amém? Uma vez, somente uma vez, algo acontece e aquilo passa. E nós perdemos. Existem unções na igreja que voltam. Mas existem unções que elas não voltam mais. Você está entendendo? Ondas, porque Deus se move dessa maneira. Então tem um tempo, tem uma unção específica para viver aquilo. Uma outra época, uma unção diferenciada para você viver. E nós precisamos aprender a crescer nisso. Porque você vai ter que passar pelos degraus de crescimento. Amém? Então, irmão, não fica para trás. Amém? Não fica para trás. Reconhece, entende. Entende o que Deus está fazendo nesse tempo na tua igreja. Não vive igreja simplesmente como um lugar que você está vindo para cumprir a sua obrigação cristã. Você está entendendo? Não vive assim, irmãos. Se eu contar minha história para você em relação à igreja, eu acredito que seja um bom exemplo. Porque eu reconheci, por exemplo, a estação que eu deveria me converter. Quando, irmãos, eu não era
crente, não era cristão, não havia recebido Jesus ainda, eu lia muito a Bíblia, então eu percebi o Espírito Santo, como você percebeu, o Espírito Santo te chamando, né? Aquele convite para essa glória. Quantos entenderam? Né? Quantos se perceberam assim, chamados? Alguns aqui responderam na primeira, graças a Deus por você. Eu digo para você que eu demorei. Deus começou a me chamar de verdade com 12 anos de idade. Aos 12 anos Deus começou a falar comigo. Este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. Mas como Jerusalém, eu também tive outras oportunidades. Ao passar dos anos, Deus foi repetindo a chamada, E teve um tempo que isso ficou bem forte para mim. E eu não podia mais deixar passar essa oportunidade de receber Jesus na minha vida. E então, eu disse para a Mona Lisa, a gente namorava na época, vamos para a igreja, vamos visitar a igreja para saber onde nós vamos congregar. Então, eu comecei a visitar igrejas, sem ser crente, para poder eu escolher a igreja que eu ia aceitar Jesus. Amém? E eu não achei uma igreja que eu achasse atraente para mim. Então, das que eu examinei, eu disse, a melhor é essa. Não era que eu achava que era o meu lugar. Então, eu aceitei Jesus nessa igreja. E eu aceitei porque aquela era a estação de receber Jesus. Não podia mais passar. Você está entendendo? Então, aceitei Jesus naquela igreja, sabendo que eu não ia ficar naquela igreja, sabendo que aquilo ali era o período de eu entrar para a glória. E eu entrei para aquela glória. Amém? E Deus me deu discernimento para entender tempos e estações. Chegou o tempo de eu ir para uma outra igreja. Irmãos, e eu não perdi um dia. A Mona Lisa é minha testemunha. A minha primeira oportunidade, eu fui para onde Deus tinha falado para eu ir. E ali, irmãos, mudou a nossa vida. Aquele outro lugar trouxe uma outra perspectiva espiritual para nós, para a minha família. Hoje, eu vivo coisas, desfruto de coisas que foram benefícios daquela mudança. Uma mudança, irmãos, no tempo certo, mudou toda a perspectiva da minha vida. Então, cada dia daquele novo tempo, era tempo de acréscimo para mim. Era tempo de acréscimo, crescimento espiritual, todo dia, crescimento espiritual, cada momento da minha vida. Amém? Até que chegou o tempo em que aquele lugar, aquela estação, tinha mudado. Aquela estação que tinha me dado tantos benefícios, aquele Kairos, aquele tempo determinado por Deus para algo se realizar na minha vida, passou. Amém? E aquele não era mais o meu lugar. Era como se eu estivesse com roupa de frio no verão. Para mim, me incomodava. Entendeu? Não tinha mais aquele prazer, como o pastor João Roberto disse, agora eu lembrei, ele disse, se você vai, o frio, ele pode ser ruim, não é? Mas se você vai preparado, com casacos e luvas e gorros, o frio vai virar diversão para você. Não é? Nós cearenses, quando vamos para um lugar frio, a gente acha muito ruim se não for preparado. Entendeu? Mas se a gente for preparado, nós vamos brincar na neve. Amém? Quem quer brincar na neve? Eu acho que todo mundo tem um sonho, né? Você está entendendo? Amém, irmãos? Mas eu estava ali já não era mais aquilo, já não era mais divertido para mim. Não estava mais divertido aquele lugar. E eu quero dizer, pastor, divertido sim,
Estar no reino de Deus é divertido. Amém. Amém? Estar no lugar certo se torna algo prazeroso. Amém? Te sacia, te deixa confortável. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Entenda o que eu estou falando. Estou falando de você estar reconhecendo as estações. Amém? Aquele meu tempo passou e Deus disse: agora você vai para outro lugar. Irmãos, e quando eu dei esse passo, e foi imediatamente também, Deus sabe, eu não demorei um dia para tomar essa decisão, quando eu realmente percebi que Deus falou comigo, que era uma nova estação. E essa nova estação, irmãos, abriu para mim tempos tremendos na presença de Deus. Amém? Aleluia. E eu quero que você entenda isso. Se eu perco aquele time, falando igual a Monalisa, agora eu estou no inglês. A Monalisa agora está falando muito inglês, eu vou ficar que nem ela. Se eu perco, irmãos, aquela mudança de estação, se eu não dou o passo certo para a mudança de estação, mesmo, por exemplo, dentro dessa grande estação, existem mudanças que vão acontecer, e você precisa discernir tudo isso, para que você possa tirar todo o proveito daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Jerusalém, Jerusalém, eu quis te guardar, eu quis te dar segurança, eu quis te dar proteção, eu quis te dar alimento, eu quis fazer tudo para você ficar bem, como a galinha guarda os seus pintinhos, mas você não reconheceu a visitação, vocês não quiseram aquele tempo, eles precisavam discernir, irmãos, aquele tempo. Amém? Tem outra passagem, Mateus 11, versículo 17, queria que você abrisse também, que a Bíblia tem várias vezes falando a respeito disso. Isso é nos despertando, trazendo a nossa consciência que devemos despertar e viver plenamente, irmãos, o tempo que está aberto para nós. Amém? Porque você viu, eu dei um exemplo de você reconhecer a estação e reconhecer que a estação mudou e tomar as decisões que vão ser cabíveis para aquele tempo. Aqui você vai ver, por exemplo, Jesus, Mateus 11, começando do 16, ele diz assim: a que, pois, compararei esta geração? É semelhante a rapazes sentados nas praças que, gritando aos outros, dizem: tocamos para vós flauta e não dançastes, cantamos lamentos e não vos lamentastes, porque veio João, que não come nem bebe, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aqui um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria tornou-se acreditada por suas obras. Vocês entenderam bem isso? Amém? Entendeste o que lestes? Amém? Veja que Deus, na sua multiforme sabedoria e multiforme graça, Ele sabe que existem tendências, existem pessoas diferentes, comportamentos diferentes e estações diferentes. Amém? Então Jesus, ele está usando isso aqui como exemplo para nós, daquilo que eu estava falando. Um tempo atrás aquilo ali não acontecia, agora acontece. Ele está dizendo a mesma coisa. Como eu posso agradar vocês? Porque eu permito certas coisas, vocês dizem: não, isso eu não quero. Então eu permito outra coisa, e vocês dizem: isso aqui também não presta. Você está entendendo? Ele está dizendo assim: essa geração é igual a esses rapazes. Nós tocamos flautas, eles não dançam. Nós cantamos lamentações, eles não choram.
Pessoas que não entendem os benefícios de Deus para a sua vida. Como Deus está querendo beneficiar eles. Deus quer tocar a música que você quer dançar. Você está entendendo? Deus quer tocar uma música que você dança. E aí, irmãos, eu trago para nosso contexto. Amém? Porque eu vou te falar uma coisa. Você precisa entender como Deus levantou essa igreja. Como Deus levantou esse ministério. Amém? Deus levantou o ministério Verbo da Vida com uma chamada de ensino da palavra e de unção do Espírito. Amém? Nós não fomos chamados para ser aquela igreja quadradinha, religiosa, bem, entendeu? Eu tive muito problema, as pessoas chegavam aqui, pastor, por que não canta aqueles hinos? Daquele livrinho lá. Amém? Eu digo, irmão, você quer ouvir aqueles hinos? Vai para lá. Amém? Você precisa entender, irmãos, a igreja na qual Deus te plantou. Amém? Outro aspecto que eu quero falar. Deus está empurrando pessoas para um caminho. Deus está assim, entendeu? Querendo dizer assim, esse é o caminho. A pessoa nunca mudou de vida, nunca teve uma transformação, ela nunca teve algo diferente na vida dela, e ela orava por uma diferença. Ela achava a vida dela um marasmo, ela achava a vida dela travada. Aí ela disse, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero te conhecer mais, eu quero ir mais profundo nas coisas espirituais, eu quero mergulhar no sobrenatural. Aí vê uma pessoa se tremendo aqui, Diego Adamé que está ministrando, aí diz, fala meu Deus, o que é isso? Fala meu Deus, precisa disso na igreja? Precisa a pessoa rir na igreja? Você está entendendo, irmão? Foi para isso que Deus te trouxe aqui, foi para essa mudança que você pediu. A pessoa diz, não, eu queria outra coisa. Não, você pediu profundidade, você pediu mais de Deus. Senhor, eu quero mais de ti. Eu fico impressionado, a pessoa passa tempo orando, aí Deus abre a porta do rema para ela, aí ela diz, eita, rapaz, deu vontade de fazer esse curso. Aí ela faz o curso, ela entra, aí tem uma coisa que ela não entendeu, ela não concordou, porque ela tinha uma doutrina anterior, e ela não concordou, aí ela se fecha e diz, não é de Deus. Você está entendendo? Eu vou dizer uma coisa para você, quando eu fiz o rema, eu não concordei com tudo que eu ouvi na aula do rema, com tudo, 100% não. Amém? Mas eu também pensei assim, vai que é ele que está certo e eu errado. Amém? E depois de algum tempo, eu percebi que eu estava errado em algumas coisas. Amém? Que tudo não passava de fortalezas que estavam levantadas da minha mente, e que Deus queria destruir, e que Deus queria quebrar, desmontar, mas que não era numa cajadada só. Você está entendendo? Que Deus não podia destruir aquilo em um primeiro sol com uma pancada, porque aquelas fortalezas realmente eram pesadas na minha vida. Amém? Então, eu tive que perseverar, eu tive que me humilhar, eu tive que me dobrar, eu tive que me tornar um banana. Amém? Me curvar para poder eu receber. Por quê? Porque eu entendi a estação. Eu não entendi coisas bem específicas. Você está entendendo? Amém. Eu não tinha a compreensão
de alguns pontos específicos, mas eu tinha a compreensão do geral. Eu sabia, não, essa é uma nova estação. Esse é o meu lugar nesse tempo. Amém? Amém. Você está entendendo? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, o Verbo da Vida nem era do jeito que é hoje. Amém. Você entendeu? Amém? Pastor, mas não é a mesma igreja, é a mesma igreja com uma nova unção. Amém. É uma nova igreja que é dinâmica, amém, que não para. Amém. Eu vejo muitas pessoas elas não estão aqui com certeza, porque elas estão paradas no tempo, porque elas estão, talvez um dia assistam um vídeo desse para ver como é que estão falando no Verbo da Vida, porque não é mais do jeito que era com o pastor Bud, porque o pastor Bud não aceitava isso, não aceitava aquilo, ele não se comportava daquela maneira, só que o pastor Bud morreu. Amém. Amém. Diga amém, ele morreu. Amém. Morreu. Amém. Primeira coisa que Deus falou para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto. Deus estava dizendo para Josué: ei, passou o tempo, a estação de Moisés era a estação de Moisés, você agora está em outra estação. Pega o povo e leva para a terra. Amém. Então, agora o apostolado está nos ombros do Guto, apóstolo Guto. Amém. Aleluia. E aí nós precisamos entender a nova estação. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmão, se você tem a referência do pastor Bud, glória a Deus, eles têm também. Amém. Eles têm a mesma referência mais do que você, porque eles andaram abraçados com ele. Eles comiam com ele, dormiam na mesma casa que ele. Amém. Foram doutrinados por ele. Amém. Não pense que você conhece ou conheceu mais a visão do pastor Bud do que eles. Amém. Eu não estou falando aqui para você, estou falando para eles. Esses que estão em casa esperando o pastor Bud ressuscitar, para retomar o governo do Verbo da Vida. Amém. Você está entendendo ou não? Amém. Eu estou falando e eu quero que você entenda, aplica não essa coisa que eu estou falando para a tua vida, mas entende que existem tempos e estações. Amém. O tempo de chorar passou. Amém. Deus te trouxe para uma igreja que não vai alimentar a tua melancolia. Amém. Amém. Nós não vamos alimentar essa coisa melancólica, porque nós temos um chamado. Amém? Nós entendemos a palavra. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito. Você já pensou, irmão? Você já viu? Eu já vi. Boa noite, irmãos. A Bíblia diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito, irmão, quando você está no Espírito. Então fica no Espírito. Amém? Dá lugar ao Espírito. Deixa o Espírito gerar. Ele produz dentro de nós, então corresponde ao Espírito. Amém? Corresponde ao Espírito. Amém? E Jesus estava reclamando aqui, reclamando com o povo. Teve o tempo do choro, muitos não queriam, então vamos comer e beber, e aí o povo também não queria. Amém, irmãos? Você está entendendo? Você precisa saber onde você está colocado. Amém? Você precisa saber qual a igreja que Deus te colocou. E aí você entender que realmente Deus, o que Deus quer realmente de você. Você entendeu? O que Deus quer que você vá tirando?
Porque Ele trouxe aqui para transformar. Ele trouxe você aqui e trouxe a mim para que nós fôssemos deixando de lado as coisas que precisam ser deixadas de lado. Amém? Aquela roupa que não se adequa mais. Amém? Aquela vestimenta que está fora dessa moda de Deus, desse tempo de Deus, precisa ser tirado. E nós precisamos nos deixar trabalhar por Deus e corresponder, irmãos. Você está entendendo? Quando eu falo corresponder, é dar uma resposta. Amém. Tem muita gente que nem entendeu. Glória a Deus. Dar uma resposta à altura. Amém? Responder à altura do que Deus quer que você faça. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu estou pensando que a minha Bíblia aqui, só eu falando, ela obedece, mas não obedece não, tem que abrir. Todo mundo conhece a história de Samuel. Amém? Essa história aqui tem uma lição muito importante para nós aprendermos a viver a estação que Deus está querendo que nós vivamos. Diz assim, versículo 1: o jovem Samuel servia a Deus na presença de Eli, e naqueles dias a palavra de Deus era escassa, não havia visão manifesta. Por esse tempo aconteceu que, estando Eli deitado em seu aposento, quando seus olhos começavam a se escurecer e não conseguia ver, mas ainda não se tinha apagado a lâmpada do Senhor, e estando Samuel deitado na casa do Senhor, Deus, na qual estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Em seguida correu para Eli, dizendo: eis-me aqui, posto que me tens chamado. Respondeu: eu não tenho chamado. Volta e deita-te. E ele voltou e se deitou. E o Senhor voltou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel levantou-se, foi até Eli e disse: eis-me aqui, posto que me tens chamado. E ele respondeu: eu não tenho chamado, meu filho, volta e deita-te. E Samuel não conhecia ainda a Deus, pois a palavra de Deus ainda não lhe havia sido revelada. E voltou o Senhor a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, posto que me tens chamado. Eli entendeu então que Deus estava chamando o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e se te chama, dirás: fala, Senhor, que teu escravo ouve. E Samuel foi e se deitou em seu lugar. Então o Senhor veio e se apresentou, e como das outras vezes chamou Samuel. Chamou: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Aleluia. Então essa história é muito conhecida, desde o pessoal que é do DI, que foi do DI da igreja, já conhece essa história, não é? Muito citada, mas aqui você pode perceber como Deus, Ele insiste conosco para chamar nossa atenção. 4 vezes ele chamou Samuel. 4 vezes. 3 vezes chamou, ele foi para Eli, e uma vez ele respondeu diretamente a Deus. Mas aqui tem uma observação, não é? Aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Tá. Meu Deus, acho que é o 7. Pronto. E Samuel não conhecia ainda
o Senhor, pois a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Amém? Está assim? Manifesta, revelada a palavra do Senhor. Então, veja bem, por que Samuel não conseguia identificar a voz? Porque faltava revelação. Amém? Faltava revelação. Deus estava falando com ele e ele não despertava para aquilo porque lhe faltava revelação. Amém? Mas a revelação chegou para você. Amém? Tem chegado revelação na sua vida. Irmãos, veja só, tem algumas pistas aqui para te ajudar. Quando Deus chamou Samuel, Samuel pensava que era Eli que estava chamando. Isso me ensina que a voz de Deus não é aquela voz, entendeu? Que a gente tem aquela imagem na nossa mente. Não é aquela voz Cid Moreiriana. Entendeu? Isso me mostra que Deus fala de um jeito bem... como é que eu diria a palavra? Não é suave. Gostei. Bem familiar. Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Amém? Uma das coisas que nos impede de entrar nessas estações, identificar Deus falando conosco, é porque muitas vezes nós estamos querendo ver um anjo, nós estamos querendo receber a palavra de um grande profeta, nós estamos querendo que venha um ministro fulano de tal, para nós recebermos essa nova estação. E Deus, irmãos, Ele não vai falar sempre, ou 99,99% das vezes, Deus não fala de modo espetacular. Amém. Ele fala de modo familiar. Amém. Então você vem para a igreja, aí Deus... Aí quem está ministrando? Pastor Rubem, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Domingo de manhã é para ser outra pessoa, porque dá sono quando ele está ministrando. Venha à noite, eu vou continuar ministrando de manhã. Você está entendendo? Às vezes, 99,99% das vezes, Deus vai falar pela voz familiar. Mas as pessoas não querem, elas querem algo espetacular. Então a gente ora, a gente estuda, busca a Deus, tem as percepções. Muitas vezes nós passamos do nosso modo peculiar. Eu tenho o meu modo peculiar, eu não vou imitar ninguém, eu sou assim, eu vou pregar assim. Mas eu vou falar a verdade de Deus, e as pessoas às vezes são impedidas de receber, porque o pastor falou assim. Estamos no novo tempo. Você está entendendo? Entramos no novo tempo, o pastor falou assim. Falou, estamos no novo tempo. Me dê um presente, você vai ver minha reação. Amém? Eu sou 3% de emoção, irmãos. 3% de emoção. De emoção manifesta, entendeu? Você está entendendo? Mas a voz era de Eli para Samuel. Não, eu conheço essa voz. Quem está me chamando é o meu Senhor Eli. Entendeu? Então muitas vezes as pessoas perdem o melhor de Deus. Por quê? Porque a irmã Mona Lisa, toda vez que prega, ela diz: Deus está fazendo coisas novas. E Ele está fazendo coisa velha? Por acaso? Não, Ele está fazendo coisa nova. Agora você que não está despertando, e Deus está dizendo: Samuel, 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 Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, quantas vezes eu quis, quantas vezes
E Deus vai repetir para você as vezes que forem necessárias, até que você destrave. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós precisamos discernir tempos e estações. Amém. É uma coisa que nós precisamos aprender, ouvir a voz de Deus através de vozes familiares, de vozes comuns. Amém. Para isso, o que você precisa? Revelação. Revelação. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos orar é por espírito de revelação. Amém. Paulo, em Efésios, ele ora pelo povo de Éfeso, dizendo que o Senhor vos deu o espírito de sabedoria e de revelação, para que você possa entender. Amém. Amém. Diga amém e ore por revelação. Amém. Quando nós falamos a respeito de orar, o maior amém é orar. Não apenas concordar. Eu gosto, pode dizer amém, eu estou falando assim, mas eu te quero levar para algo além. Amém? Não apenas de concordar com o que está sendo dito, mas de fato e de verdade, dizer aquilo que está sendo dito, ou seja, Senhor, me dá o espírito de sabedoria e de revelação. Então Samuel não tinha isso. Irmãos, a primeira coisa, uma das coisas que mais me impactaram e mais trouxeram resultados na minha vida, dos livros do irmão Reagan, foi quando eu vi, ele abriu os meus olhos para essas orações que estão em Efésios, onde Paulo ora pela igreja por espírito de sabedoria e de revelação. Amém? E eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a não apenas receber uma ministração, ser ministrado pela palavra, mas eu aprendi a dizer assim: Senhor, Ele está dizendo que tem algo acontecendo, me faça ver, me dê a revelação do que Ele está vendo. Você está entendendo? E eu dificilmente perco uma onda. Você está entendendo? Dificilmente eu perco uma onda de Deus, porque eu aprendi não apenas a receber a palavra no sentido que você precisa receber, mas eu aprendi a pedir a Deus: Senhor, me mostra o que Ele está vendo. Amém. Eu me lembro do dia que nós fomos para um show aqui, do pessoal da Bethel, que houve lá na Comunidade das Nações, e naquele dia, irmãos, era claro que aquele povo que estava cantando trazia uma unção, era muito claro, mas havia muita dispersão no ambiente, pessoas conversando, pessoas, aquela coisa de festa, de show. Eles não estavam fazendo um show, mas as pessoas estavam no show, entendeu? E aquilo estava ali, e eu não estava conseguindo me sintonizar, e eu me sentei um pouco, e eu disse: Senhor, eu não quero perder nada do que tem aqui, essa unção que está presente eu quero receber, me deixa receber isso, me permite ter essa revelação do que está acontecendo aqui. E irmãos, eu me levantei, e estava tudo diferente, porque eu me liguei na unção, nada tirou minha atenção. Você está entendendo? Quando liberamos palavras aqui, não é simplesmente porque queremos animar a plateia. Nós não queremos animar a plateia, nós não queremos uma plateia respondendo a coisas que nós falamos. Não, nós temos uma mensagem de Deus para a igreja. Amém. Nós temos uma mensagem de prosperidade para você. Nós trazemos uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Deus nos chamou para trazer prosperidade sobre a sua vida. Esse ministério, a nossa chamada, é uma chamada que vem com uma unção de prosperidade, irmãos. Entendeu? E nós vamos falar sobre isso. Paulo sabia para o que ele foi chamado, nós sabemos para o que fomos chamados. Aleluia, amém. Agora, não espera algo espetacular, algo fora do familiar, porque isso nem sempre acontece. Amém. Então nós precisamos aprender a nos mover nessa estação. Amém.
discernindo a voz do Senhor. Nós estamos falando de tempos de visitação. Nós estamos falando de tempos que se abrem, portas se abrindo para oportunidades. Amém. Portas se abrindo de oportunidades espirituais, portas se abrindo de oportunidades naturais. Nós precisamos aprender a identificar. Amém? Nós conhecemos a história de Davi. Como Davi discerniu estações, irmãos. Como Davi aprendeu a discernir tempos e estações. Olhando a vida dele, nós vamos saber exatamente. Ele sabia, ele era um homem sensível para o propósito de Deus. Amém? E todos nós sabemos, uma das viradas, a virada da vida de Davi, aconteceu, o tempo da visitação, uma grande visitação na vida de Davi, aconteceu quando surgiu um grande problema. Na verdade, um problema gigante. Você está entendendo? Mas ele entendeu, esse é um tempo de virada. Esse é uma visitação para a minha vida. Veja, irmãos, Davi era um menino que estava dentro do propósito de Deus, obedecendo os pais. Ele estava ali, cumprindo sempre as ordens do seu pai. O pai dele mandava ele pastorear, ele ia pastorear. Mandava fazer uma coisa, ele ia fazer. Quando o pai dele chamou ele para ir levar comida para os irmãos, prontamente ele foi. Amém. Mas ele era um jovem que conhecia o modo como Deus se movia. Ele sabia, tem o tempo de pastorear, tem o tempo de guerrear. Você entendeu? Então, quando ele chegou ali, que estava vendo aquela batalha, todo mundo conhece a história desde criancinha, desde quando era do DI, não é? Quem é aqui antigo, repito a mesma história, Samuel e Davi. Davi chega naquele lugar e tem aquele grande problema que nenhuma pessoa podia resolver. Ninguém podia resolver. E ele diz: com Deus eu resolvo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, os problemas que acontecem na sua vida, todos com Deus você resolve. Você só precisa saber se eu estou no tempo certo. Eu estou dentro de uma estação certa. Você não precisa ser derrotado por esse problema. Enfermidade pode surgir na tua vida. Pode. Não é o melhor de Deus, mas ela pode bater na tua porta como um gigante. Ela não precisa ficar aí. Ela não deve ficar aí se você está no tempo certo. Se você está no tempo certo, irmão, você sabe, eu viverei. Eu não morrerei. Eu viverei, eu não morrerei, e eu proclamarei os feitos do Senhor na minha vida. Aleluia. Aleluia. Jesus sabia que não era o tempo de Lázaro partir. E ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Por quê? Porque ele sabia, não era o tempo de Lázaro. Nós precisamos aprender também a discernir tempos na nossa vida, irmãos. Amém? Nós temos que partir dessa terra no tempo certo. No tempo certo. É possível nós sabermos o tempo da partida. Amém? Aleluia. Você não precisa carregar a doença. Não precisa alimentar a doença. Mesmo que ela tenha se manifestado como um gigante na sua frente, dizendo que você não pode derrotar. Se você está na estação certa, você sabe, é questão de eu me posicionar com o Senhor e ela vai sair no nome de Jesus. Todo e qualquer problema que se levante contra você, irmãos, toda arma forjada contra você não prevalecerá. Não prevalecerá. Não prevalecerá. Aleluia, não prevalecerá. Vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome de Jesus, porque você vai estar vivendo esse tempo certo. Você vai estar na estação certa, com a roupa certa.
problema às vezes se levanta como um gigante, como se levantou para Davi. Mas Davi viu no gigante uma promoção. Amém? Davi viu no gigante uma promoção. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, quando o gigante cair, você vai ver que tem uma promoção depois. Quando você derrubar o gigante, você vai ver o tamanho da promoção que ele estava querendo esconder de você. Porque às vezes o gigante vem justamente para te cegar daquilo que Deus quer fazer mais na frente. Aleluia. Mas Davi aprendeu a discernir. Ele disse: esse problema aí, com Deus eu posso vencer. Está bem? Aleluia. E Davi viu aquela grande oportunidade. Ele disse: estão dizendo que vão dar a filha do rei e isenção de impostos para minha família. É uma oportunidade. Amém? Aleluia. Eu quero dizer uma coisa também para você. Sempre que Deus liberar uma palavra para você, Ele não vai liberar essa palavra e as coisas vão ficar maravilhosas. Pelo contrário, antes de um problema, Deus sempre vai te liberar uma palavra no teu coração. Você está entendendo? Deus sabe os ardis de Satanás. Deus sabe como Satanás se move. Amém? Antes de Paulo ser preso, ele sabia, Jesus tinha dito para ele: você vai pregar em Roma. Você está entendendo? Você vai pregar em Roma. Mas havia uma prisão para Paulo. Só que Paulo foi para aquela prisão, mas ele sabia: eu não vou morrer aqui. Aqui não é o fim do meu ministério, porque eu tenho que ir para Roma. Você está entendendo? Então Deus sempre vai te dar uma palavra para depois desse problema. Amém? Aleluia. Aleluia. Se você parou no problema, é porque você não discerniu, você não teve a revelação da palavra do Senhor. Você está entendendo ou não? Como Samuel não aprendeu ainda a discernir a revelação, você precisa aprender a pedir para entender a revelação de Deus. Aleluia. Deus quer nos levar para uma nova estação. Deus está nos levando para uma nova estação. Amém? Aqui lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Estou aí? Diz assim: essa versão aí não é muito boa, eu vou mudar aqui, vou botar uma versão minha, que eu tenho aqui. Isaías, versículo 30, capítulo 30, versículo 21. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Diz assim: e seus ouvidos o ouvirão, né? Uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Você entendeu? Amém. Diz assim: os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás. Vocês ouvirão uma voz atrás, dizendo: este é o caminho. Este é o caminho. Este é o caminho. Amém? Isso é uma promessa de Deus para o seu povo. Ele estava garantindo que Ele iria nos guiar com essa voz. É a voz do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, irmãos, essa palavra que você tem recebido, essas coisas que estão sendo ministradas nesse tempo para a tua vida, são a voz do Senhor. Embora elas estejam bem familiares para você, você precisa agarrá-las. Você precisa agarrar essas verdades para poder voar com elas. Amém? Aleluia. No Salmo 89, versículo 15:
A Bíblia diz assim: bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo. Bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo. Eu quero dizer para você, irmãos, vou dizer de outra maneira, alegria é fruto do Espírito. A alegria é resultado da fé. E Deus está dizendo: é bem-aventurado o que conhece os vivas de júbilo. Isso está dizendo para nós que Deus tem sempre uma canção, Deus tem sempre uma alegria na presença dele para nós. Mas ele está dizendo: é bem-aventurado o que conhece. Significa que aquele que não conhece não é bem-aventurado. E eu quero dizer para você que você está no meio de um povo que conhece essa voz. Essa voz da fé. A voz de júbilo, irmãos, é a voz da fé. É a voz da tua vitória. Ele está falando de cânticos de vitória. Ele está falando de cânticos de exaltação ao Senhor. Aleluia. E eu estou falando a respeito de aprender a responder ao tempo e à estação de Deus. Essa é uma estação que Deus nos tem introduzido. Veja, a pandemia se manifestou para nós como um gigante. Sim ou não? Muitos foram derrotados pelo gigante da pandemia. Mas aqueles que entenderam, aqueles que ouviram a voz do Senhor, eles estavam cantando o fim da pandemia lá no começo. Respeitamos todas as perdas, todos aqueles que partiram, respeitamos, mas eu sabia que o Senhor ia me manter vitorioso no meio dessa tempestade. Aleluia, aleluia. Nenhum dia, irmãos, eu deixei a pandemia me parar. E eu sei que muitos aqui, ou todos aqui também, se posicionaram com relação a isso. Amém? Porque é bem-aventurado. Isso aí é uma mensagem de Deus. Ele está dizendo: você quer ser bem-aventurado? Conheça a voz de júbilo. Você entendeu? Você quer ser bem-aventurado? Identifique a voz de júbilo dentro de você. Dentro de você há uma canção. Dentro de você há uma alegria. Dentro de você há uma estação estabelecida por Deus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas. Quantas vezes eu quis guardar você. Irmãos, somos guardados na alegria do Senhor. Somos guardados no júbilo. Não deixa nada roubar essa voz de alegria no teu coração. Aleluia. Busca dentro de ti essa voz de alegria. Não importa a situação que você está hoje. Não importa se você está na miséria hoje. Dentro de você há riqueza. Dentro de você há riqueza de alegria. E é bem-aventurado o povo que conhece essa voz de júbilo. Bem-aventurado aquele que busca dentro dele essa voz. Porque essa voz de júbilo é a voz da fé. É ela que muda as circunstâncias. É ela que adequa o exterior àquilo que está dentro de você. Nunca perca, não importa a notícia que chegar para você, nunca perca dentro de você a voz do júbilo. A revelação chegou no teu coração. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. 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 Vamos cear. Deixa eu chamar o pessoal para a gente cear.